O Brasil tem excelentes pesquisas sobre estratégias e metodologias de alfabetização de crianças. O que falta, de fato, é uma aproximação entre a universidade e o poder público. A universidade produz pesquisas de muita qualidade. Eu sou formador de professores hoje, de professoras, em geral, professoras. A área da educação é predominantemente feminina, que fazem alfabetização no curso de pedagogia da Universidade de São Paulo. Olá! Neste episódio, a Durga Sindical recebe o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e cientista político Daniel Cara, que participou do evento em Porto Alegre da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tratou sobre o Plano Nacional de Educação. Olá, professor Daniel, bem-vindo ao nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Então, falando sobre a questão do Plano Nacional de Educação, qual é a importância dele ser democrático e acolher as demandas dos professores, professoras e da sociedade civil organizada? Essa é uma pergunta central, porque exatamente esse que é o debate da próxima edição do Plano Nacional de Educação. O Brasil teve 2 planos desde a redemocratização. Um plano que vai de 2001 a 2010 e outro plano que é de 2014 a 2024, se encerra no ano que vem. E o problema dos 2 planos é concretamente qual é a característica, qual que é o formato do plano. Há uma pressão muito grande de setores mais conservadores, de fundações empresariais que atuam na educação, de reduzir o Plano Nacional de Educação a um plano que seja factível. Agora, o que significa um plano, entre aspas, factível que eles defendem? Eles, por exemplo, dizem que não tem que ter meta em relação à creche. E aí eu queria perguntar para essas pessoas se tivessem na condição de uma mãe que não consegue matricular seu filho na creche, se elas aceitariam a falta dessa meta. Ao mesmo tempo, eles dizem que tem que reduzir a pressão por financiamento da educação, que o Brasil investe muito em educação e que precisa melhorar a gestão. Enfim, são questões todas que passam por uma ideia e por uma concepção de pessoas que desconhecem a realidade da educação e não têm a pressão pela fragilização da educação pública. A educação pública no Brasil é muito frágil. Ainda assim, ela consegue ter resultados que são impressionantes. Eu, como professor universitário, meus colegas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meus colegas dos institutos federais, eles sabem disso. O aluno cotista, o aluno que entra por ações afirmativas, o aluno que vem da escola pública, mesmo que seja por ampla concorrência, é um aluno que tem muito desejo de estar naquele espaço. O que ele precisa é de apoio para a permanência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o Brasil precisa fazer uma política de educação pautada na educação pública e na escola pública. E nesse sentido, o Plano Nacional de Educação deve refletir e trazer essas reivindicações como um planejamento. Ou seja, ele tem que ser feito de forma democrática para que ele tenha a cara da escola pública e do povo brasileiro. E a cara do povo brasileiro, infelizmente, o Brasil é um país que ainda não descobriu a própria realidade do país. Por exemplo, quem vive aqui no Rio Grande do Sul não tem como ter dimensão do que é a vida em Tocantins, que eu visitei recentemente. Não tem como ter dimensão do que é a vida na Amazônia. Inclusive, a Comissão da Amazônia aprovou, né, ainda numa primeira instância, a questão da inclusão das comunidades tradicionais, né, nas cotas das universidades. Exatamente, porque o que ocorre? O Brasil ele ainda não, é um país que ainda não se conhece, tem 500 anos e ainda não se conhece. E é por isso que a gestão tem que ser democrática na educação. Isso é um princípio constitucional, é um inciso do artigo 206 da Constituição Federal, se não me engano, o inciso 7º. O Brasil precisa se conhecer e precisa ter um plano nacional de educação que reflita o povo brasileiro no conjunto, na dimensão do que é o povo brasileiro, na complexidade do que é o povo brasileiro. E esse plano tem que ser um plano factível. Agora, qual que é o tema que a gente precisa desenvolver? Aproximar a educação de um projeto de desenvolvimento. Só tem uma dificuldade aí. O problema não está na educação. O problema é que o Brasil não tem um projeto de desenvolvimento. Isso foi abandonado desde a era Vargas e até hoje a gente não conseguiu reconstruir um projeto de desenvolvimento. E agora o Brasil está vivendo uma espécie de redemocratização da sociedade civil organizada com maior voz nas decisões tomadas aí pelo Estado, né? Então, comenta um pouco para a gente, assim, professora, sobre isso. Eu fui do governo de transição, eu fui um dos coordenadores da transição na área de educação. E
de certa maneira, eu ajudei a construir exatamente esse aspecto do governo na pauta da educação, o aspecto da participação. O que eu tenho a dizer é que eu não tenho dúvida de que essa é uma concepção do presidente Lula, mas o governo ele ainda é muito fragmentado, é um governo que ainda está se compondo. Está sendo mais difícil constituir esse governo do que constituir os governos passados do Partido dos Trabalhadores. Por vários motivos. A sociedade brasileira é outra, né? O Brasil viveu processos antidemocráticos que deixam marcas, o processo de impeachment, que na opinião de qualquer pessoa sensata se trata de um golpe. Agora a Organização das Nações Unidas assume essa questão. Então o processo de impeachment se torna um golpe e isso acaba dando um efeito muito grave à sociedade brasileira. O Brasil viveu uma intervenção militar num estado, que é o estado do Rio de Janeiro, e a gente está vendo as consequências do que isso significa. Passamos por uma fase dificílima da nossa história, que daqui a 20, 30 anos a gente vai ter a dimensão do que foi o bolsonarismo, e agora a gente precisa redemocratizar a democracia brasileira, que nunca foi democrática. Porque democracia não é simplesmente votar e ser votado. Democracia é você ter a capacidade de fazer com que todas as pessoas tenham pão na mesa, fazer com que todas as pessoas tenham educação pública de qualidade, fazer com que todas as pessoas tenham saúde pública de qualidade. Então a gente está muito distante disso. O desafio é esse. E nesse sentido a gente retoma uma agenda de participação, só que ao mesmo tempo que tem uma agenda de participação, existem resistências em setores do governo que não estão no Palácio do Planalto, pelo menos não no gabinete da presidência. Então a gente vai ter que equilibrar tudo isso. A gente está num processo de reconstrução que passa, inclusive, por convencer aliados, né? E aliados que eu digo não são de outro campo ideológico, dentro da própria centro-esquerda e da esquerda. Na área da educação, a gente tem uma grande vantagem, que é a Conferência Nacional de Educação, que tem uma participação aqui da associação que participa, né, do PROIFES, da associação que participam da composição da comissão. Também, há algum tempo, teve o Fórum, aquele Nacional Popular de Educação, devido àquele esvaziamento da questão da Conferência Nacional de Educação. E do Fórum, a desconstrução também, do Fórum. Do Nacional. Eu era do Fórum naquela época, né? Eu saio em 2017 e não volto mais porque aí a vida caminhou, né? Não faz sentido voltar para um espaço. Tem um ditado chinês que fala que você nunca deve voltar para onde você já foi feliz. E eu estou seguindo à risca esse ditado. Então eu não faço mais parte do Fórum Nacional de Educação, mas acompanho os trabalhos. E aqui o Rio Grande do Sul, exatamente naquilo que compete, né, a representação dos professores e profissionais da educação superior, é quem faz a representação, né? E é uma representação aqui do sindicato, então isso significa uma força que vocês têm, né, de ocupar esse espaço e fazer valer. Agora, tem a conferência, olha só que interessante, tem a Conferência Nacional de Educação promovendo um debate sobre o plano, e ao mesmo tempo as fundações empresariais constroem outro debate dentro do próprio Ministério da Educação para fazer um outro plano. Os dois vão se chocar uma hora. Essas são as idiosincrasias desse momento, né? E quem perde é a população brasileira e esse aumento das desigualdades. E a respeito dos índices educacionais em relação aos investimentos na educação, alguns dizem que se investe muito em educação no Brasil, mas mal. Outros dizem que se investe pouco. E o que você pensa sobre isso, professor? Essa é uma discussão meramente demagógica. Isso começa no mundo pelo trabalho de um grupo de economistas nos Estados Unidos que constituem um painel chamado Painel de Reformas Educacionais, que é a base da Base Nacional Comum Curricular, é a base da reforma do ensino médio, mas isso é muito pouco estudado no Brasil. De qualquer modo, esse é o debate mundial, não é um problema só nosso. Principalmente um economista chamado Eric Hanushek influencia o Paulo Renato Souza, que traz essa ideia para o Brasil. Veja, em relação ao PIB, hoje, o Brasil investe cerca de 5% em educação pública. Então, dinheiro público em educação pública. Fica variando um pouquinho para cima, nunca abaixo de 5, mas um pouquinho mais para cima, mas que não chega a 6, um pouquinho mais para baixo, vai chegar em 5,3 por aí. O Japão investe 4,9. Aí as pessoas vão pensar, bom, o Japão investe menos e tem melhor educação. A diferença é que é uma questão matemática. O PIB do Japão é muito maior.
Então, investir 4,9 traz muito mais recursos. Quando você analisa o custo aluno ano, o Japão está próximo de 10 a 15 mil dólares na educação básica. E o Brasil investe, na prática, os governantes dizem que investe 2, 3, mas na prática investe cerca de 1.000 dólares por aluno ao ano. Uma criança do Rio Grande do Sul não merece ter uma educação 15 vezes menos financiada do que uma criança japonesa. Então, a questão do PIB ela é uma falsa questão, primeiro por uma análise matemática mais profunda. Uhum. Porque você não tem que analisar o PIB, você tem que analisar o PIB per capita, ou o custo aluno ano, quanto que fica para o aluno nesse investimento em educação. No Brasil fica pouco. Agora tem um outro problema, que é uma questão filosófica. Minha irmã é responsável por um RH, por recursos humanos de um banco. E eu sempre pergunto para ela como que é a política de RH, né, de recursos humanos. Ela fala, não, no banco a gente paga o melhor salário possível para ter o melhor profissional. O que eu estou querendo dizer com isso? Na educação deveria ser o mesmo. Deveria pagar o melhor salário possível para dar as condições para os professores fazerem um bom trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o problema, porque em geral eles falam, o problema da educação brasileira não é de investimento, é de gestão. Só que o próprio sistema financeiro, a minha irmã relata isso, que o problema do financiamento, da qualidade, do resultado de um processo de trabalho, sempre passa pelo bom profissional. E o bom profissional ele tem uma demanda de recursos. Ou seja, a boa gestão significa pagar justamente um bom trabalhador. E é exatamente o oposto que o Brasil faz. Se você for analisar quanto se investe por professor ao ano, o Brasil é o país que menos investe dos países da OCDE, que são analisados pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o clube dos países ricos, que produz o PISA, que é o sistema de avaliação dos estudantes internacional. Se você for analisar concretamente o Brasil, se não é o último, ele é o penúltimo ou antepenúltimo país que que menos remunera os professores, ou que mais paga mal os professores. Então, essa é uma falsa resposta. Uma boa gestão tem uma política de financiamento adequado e tem uma política de valorização dos profissionais da educação. E nesse critério, o Brasil investe muito pouco em educação. E como atingir, né, falar sobre isso com a população, para que para que entendam que é importante o professor, o profissional de educação ter uma remuneração adequada. Até o sindicato também está aí agindo fortemente numa campanha por reajuste já, porque a defasagem salarial é muito grande. Muito grande, e vou te dizer mais, no passado, se a gente for analisar, vamos falar de professores de educação superior. Em 2010, porque o real estava valorizado, o professor no Brasil ganhava praticamente o mesmo de um professor de educação superior ao redor do mundo. Hoje o professor brasileiro ganha menos na educação superior, que remunera melhor do que a educação básica. Na educação básica, esse problema é exponencialmente maior. Quer dizer, o professor no Brasil ganha muito pouco. E é engraçado porque é uma contradição, porque eu vivi minha vida inteira ouvindo que a educação é prioridade. Mas ela é só uma prioridade no discurso. Ela precisa ser uma prioridade também no recurso e na remuneração dos profissionais da educação, que é o critério. Eu sou professor de educação comparada na USP. É o critério que, analisando qualquer país do mundo, tudo sempre começa por valorização dos profissionais da educação. Educação de qualidade depende de um bom professor e um professor motivado. E muitas vezes as pessoas não entendem, o conjunto da população, e também até no governo anterior existiu uma perseguição e também uma versão equivocada da questão dos professores, da importância da sua atuação. E no que diz respeito também ao papel da universidade para ajudar na formação dos professores, né, sobre a alfabetização, de que forma assim, que a universidade pode contribuir nessa formação dos professores? A alfabetização de crianças no Brasil, ela é algo que é um daqueles assuntos que o Brasil não tem muita consciência sobre o que já fez, né, e o que vem fazendo. Eu te diria até que a alfabetização de crianças, ela é menos dramática, a gente vai melhor do que, por exemplo, nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. A alfabetização é nos anos iniciais do ensino fundamental. O Brasil tem excelentes pesquisas sobre estratégias e metodologias de alfabetização de crianças. O que falta, de fato,
é uma aproximação entre a universidade e o poder público. A universidade produz pesquisas de muita qualidade. Eu sou formador de professores hoje, de professoras, em geral, professoras. A área da educação é predominantemente feminina, que fazem alfabetização no curso de pedagogia da Universidade de São Paulo. Acompanho outros cursos de pedagogia, visitei a faculdade de educação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu vejo que são centros de excelência. Só que o que acontece? Quando de fato a gente vai verificar quem está fazendo a alfabetização de crianças, em geral são alunas e alunos que vêm de estabelecimentos privados, que não tiveram a mesma qualidade de formação, são extremamente capazes, mas ao longo da sua vida, desde a educação básica e na educação superior, não tiveram uma formação de qualidade. E as universidades públicas, que têm muito que contribuir, que têm desenvolvido excelentes trabalhos, acabam formando os professores que vão para as escolas privadas de elite. Pelo menos essa é a realidade de São Paulo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que romper com essa distância. Tem que fazer com que os bons alfabetizadores também trabalhem nas escolas públicas, e mais do que isso, que a universidade estabeleça parcerias com as gestões para poder trazer essas metodologias que dão certo para o ensino privado, mas que não chegam na educação pública. Temos alunos de universidades públicas fazendo alfabetização nas redes públicas? Temos, mas eles são andorinhas que não conseguem fazer verão dentro das redes. Então é preciso encurtar essa distância entre a universidade pública e as redes de educação básica públicas. E sobre a reforma do novo ensino médio? Há uma disputa uma disputa sobre a emancipação humana e mercado de trabalho. E na sua avaliação, professor, como está essa disputa dentro dessa reforma? Sou muito amigo de um grande gaúcho, um grande educador, que é o Gaudêncio Frigoto, que trabalha muito a questão, hoje ele está radicado no Rio de Janeiro, e trabalha muito essa questão da reforma do ensino médio, é meu grande parceiro de interlocução. E a gente tem conversado bastante sobre isso. O problema da reforma do ensino médio é que ela até supera, ela está dentro dessa lógica da emancipação humana versus mercado de trabalho, mas ela supera e ela desconsidera até o próprio mercado de trabalho, porque hoje ela está formando para o mercado de trabalho totalmente desregulamentado. Eu te diria que o mercado de trabalho é um antimercado de trabalho que ela tem feito a formação, que são os trabalhadores de aplicativo. A reforma do ensino médio, ela parte do pressuposto, para pegar aqui uma grande discussão teórica, do que a escola francesa sobre o neoliberalismo chama de formação do indivíduo neoliberal, que é aquele que acredita. O que é o indivíduo neoliberal? É aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo. Só que como isso é uma impossibilidade, porque ninguém é um produto, eu não sou um produto, você não é um produto. Então, como nós somos pessoas e a gente não pode se vender como um produto dentro do mercado, isso gera uma série de contradições. E na prática, o que significa essa formação para esse mercado de trabalho? É formar para os aplicativos, que tem uma lucratividade absoluta, que praticamente só tem um custo, que é um custo alto, mas é um custo de construção dos algoritmos e de manutenção dos sistemas informacionais, muito pouco controle, nenhum direito trabalhista, e tiram a seiva do trabalhador. Numa corrida de Uber, dependendo da categoria do aplicativo, tira 30% do trabalhador. Então, a reforma do ensino médio forma para isso. Tanto é, e eu apresentei essa tese na Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, logo quando sai a reforma, em 2017. Na prática, a reforma do ensino médio, ela é a reforma educacional que surge ao mesmo tempo em articulação da reforma trabalhista e posteriormente da reforma da Previdência. Então, é uma reforma de fato para um mercado de trabalho que deixa de existir. Como mercado de trabalho, aí eu vou entrar numa grande polêmica aqui, mas do presidente que mais teve influência naquilo que é positivo da sociedade brasileira, e esse é um presidente super controverso, que errou muito e acertou muito como qualquer personagem histórico, que foi Getúlio Vargas, que constrói a CLT. Eu me recordo que, em 1º de janeiro de 95, Fernando Henrique disse que ia desconstruir o Estado varguista, mas não conseguiu desconstruir a CLT. Precisaram fazer o impeachment para tirar a presidenta Dilma, que é uma varguista, né, que tem uma formação até muito sólida com Brizola, com
pautada no Vargas, para fazer uma desconstrução da CLT e propor uma reforma que, na prática, forma o aluno para esse mercado de trabalho desregulamentado. Então, isso é gravíssimo. A gente vai vencer, acho que já venceu, inclusive, a reforma do ensino médio. Ela já não vai continuar com as mesmas características. Foi uma reforma toda feita por fundações empresariais, gente que nunca pisou numa escola pública, não conhece o calor de uma escola pública, a energia de uma escola pública, a realidade de uma escola pública. Só que, para uma geração, esse tempo passou. Eu tive recentemente um evento da USP com escolas de periferia. A gente levou eles para a Universidade de São Paulo. E os alunos falam, esse projeto é um crime contra os meus sonhos, porque fala dos alunos, né? Eu estou perdendo tempo na escola. Isso, para um educador, eu até fico arrepiado. É completamente revoltante, né? Perdendo tempo. Então, a formação cidadã não tem e nem discutimos isso. Você vê como é grave. A gente nem discutiu isso. Não tem nada de formação cidadã. O que é a reforma do ensino médio? Para ficar explicado de maneira bem clara. Antes, nós tínhamos 4 horas de educação científica, que passava também por ciências humanas. Na reforma do ensino médio, por dia letivo, são 200 dias letivos, os alunos tinham 4 horas. Na reforma do ensino médio, isso caiu para 3. Perdeu 1 hora de educação científica. E qual que é a hora perdida? Ciências humanas, sociologia, filosofia, história. O mundo todo, eu tive recentemente na Coreia do Sul, o mundo todo está retomando a importância das ciências humanas. As pessoas retomaram a consciência da importância da filosofia, da sociologia, do pensamento crítico, inclusive para ser um bom profissional, para poder resolver problemas, né? Então, até num projeto de industrialização, um projeto de desenvolvimento vigoroso, a reforma do ensino médio, ela inviabiliza, porque ela tira exatamente aquilo que é a formação do pensamento crítico, que é fundamental para a resolução de problemas, para o relacionamento interpessoal. E, na prática, a reforma do ensino médio, ela encerra os sonhos da juventude brasileira e é a última geração de bônus demográfico. É a geração que vai acompanhar o envelhecimento do país. Você imagina, o Brasil está prejudicando exatamente a geração que tinha que ser, é horrível dizer isso, mas é demográfico, super produtiva para poder dar conta da nossa aposentadoria. A gente tá em risco, porque não dá para colocar uma responsabilidade nessa geração sem dar as condições para ela desenvolver essa responsabilidade. Então é dramática a situação, mas eu acho que a gente vence, mas o prejuízo já foi dado. Que bom que assim seja. E as escolas públicas também estão sendo aí bem cobiçadas pelo mercado privado, né, o setor privado. E sobre esse projeto Conectividade, professor, como é que está sendo isso? Como o senhor tem acompanhado? Olha, o projeto Conectividade, a denúncia pública foi formulada pela Andressa Pelanda, que hoje coordena a campanha nacional pelo direito à educação, e pelo professor Fernando Horta, que é gaúcho também. E, basicamente, o que eles descobriram? Que o Ministério da Educação e o Ministério das Comunicações estavam fazendo um processo direcionado para transferir recursos na ordem de 6,6 bilhões para uma ONG ligada à Fundação Lema e, ao mesmo tempo, para a Starlink do Elon Musk. Eu, na pandemia, apresentei um estudo que coaduna com o estudo do IPEA, que a gente precisaria de 3,8 bilhões para garantir a conectividade para todas as pessoas que não têm no sistema público de educação, professores e alunos, 3,8 bilhões, considerando a chegada do sinal, considerando o equipamento, as pessoas terem acesso ao equipamento, as antenas de Wi-Fi nas escolas, enfim, tudo que era necessário. De repente, o custo é 6,6 bilhões. A tecnologia que vai ser utilizada é maior do que a referencial da ONU, mais cara do que a referencial da ONU, com melhor velocidade. As pessoas dizem, bom, mas a gente precisa de mais velocidade. O problema é a medida do custo disso, porque a diferença na prática é uma diferença de 5%, de 10%, e por um valor que é praticamente o dobro, o triplo, e que ainda vai gerar uma dependência de uma tecnologia sobre a qual o Brasil não tem controle. Você imagina a Starlink, do Elon Musk, no caso que é o nosso principal desafio para a conectividade na região amazônica, mapeando tudo que tem na região amazônica.
porque é disso que se trata. Um satélite, ele não só faz a conexão da internet. Como, por exemplo, quando você participa de uma rede social, o negócio da rede social são os seus dados. Então você não está fazendo de graça. O Elon Musk quer ter dados de praticamente toda a Amazônia, gerando a conexão. Então esse é um caso que mostra o quanto a gente está diante de um desafio de gestão de governo, né, que tem que ser um governo que tem que corrigir muitos problemas de um país que todas as relações e todo o sentido republicano se desconstruiu a partir do processo de impeachment e a partir do bolsonarismo. E a conectividade de escolas é um caso fundamental, imprescindível, mas o Brasil precisa ter um pensamento estratégico sobre isso e de soberania nacional. É exatamente esse debate que não está sendo feito. E sobre os currículos dos cursos de pedagogia e formação dos professores? Então, na transição governamental, a gente se comprometeu com a revogação de um parecer do Conselho Nacional de Educação, que não foi homologado pelos ministros, ou seja, nem o Bolsonaro teve coragem de homologar, que é o 2 de 2019, que praticamente mata a formação dos professores. O Brasil é um dos países em que tem uma agenda mais acelerada, mais... não tem nem muitas palavras, mais absurda de desprofissionalização docente. E essa agenda de desprofissionalização docente, ela que tem sido acelerada, ela parte oficialmente a partir, instrumento dela é essa resolução, essa proposta de resolução 2 de 2019. O que a gente tem que fazer é reconstruir a formação de professores. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem alguns desafios sobre isso. O Brasil precisa fazer com que a formação de professores volte a ser presencial, majoritariamente à distância. O Brasil precisa fazer com que a formação de professores seja feita a partir de uma capacidade de desenvolver uma capacidade de autonomia do professor, porque o professor acaba sendo muito dependente dos planos de aula, que são ofertados pelas grandes editoras, e o Brasil precisa desenvolver uma formação de professores que consiga fazer bom uso do livro didático, não ficar submetido ao livro didático. E é o contrário do que está sendo desenvolvido. Agora, é o mesmo problema que a gente vinha conversando em relação à alfabetização. Nas universidades públicas, isso não é nenhum problema, não é nenhuma questão. Só que quem forma os professores para as escolas públicas são as universidades privadas, que elas não estão preocupadas com qualidade. Então, a gente tem uma demanda urgente de regulação do setor privado e de encurtamento de distância entre o setor público e as universidades públicas na área de educação. Tem muito trabalho pela frente, então. Sempre. E como o senhor vê a ação dos sindicatos, dos trabalhadores da educação, além dessa discussão mais trabalhista e de direitos, mas no quadro mais geral da luta pela qualidade da educação pública? Eu sou uma pessoa que considera os sindicatos instrumentos fundamentais das democracias. Diria mais, né? O que mais avançado nós geramos na prática, né, de sistema de gestão pública, de sistema ideológico de organização do Estado, que é a social-democracia, que surge como um projeto, inclusive, socialista, né? Então é uma tentativa de constituir uma regulação do capitalismo para uma hora estabelecer uma sociedade socialista, mas que está muito distante disso acontecer e que nunca conseguiu alcançar esses desígnios, mas a ideia do estado de bem-estar social e da democracia como sendo o caminho para a igualdade nas sociedades é fruto da luta sindical. O Antônio Cândido dizia que o socialismo foi a doutrina mais vitoriosa do mundo, porque ele reduziu a jornada de trabalho, proibiu que crianças trabalhassem. Ele nunca se tornou hegemônico, mas ele só teve vitórias, né? Só teve conquistas, né? Garantiu o direito das mulheres de participarem plenamente da política. Isso tudo é verdade. Mas quem liderou todos esses processos foram os sindicatos na história. E qualquer pessoa que diga o contrário disso não está olhando os fatos. O que acontece hoje? O sindicalismo está em crise, né? E de fato, essa crise é uma crise sem precedentes. Mas o legado histórico
é o caminho para a retomada de um novo protagonismo. Então, olhar para o que aconteceu no passado e se inspirar no que aconteceu no passado, na contribuição que foi dada para construir um novo presente, um novo futuro. E aqui a Durg Sindical tem realizado um ciclo de debates chamado Construindo Agora o Amanhã, que discute a educação e também o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E, na sua avaliação, é uma tendência fazer esse tipo de diálogo com a sociedade sobre este tema, professor? Olha, eu vou te dizer, não acho que seja uma tendência, infelizmente, mas é um grande exemplo. Eu acho que vocês estão à frente do que é o debate sindical hoje no Brasil. Eu falo com muita admiração por vocês e com muita preocupação por outros sindicatos que eles ficaram reduzidos a simplesmente a prestação de serviços ou a luta salarial, que é fundamental. Ela tanto a prestação de serviço quanto a luta salarial, elas são estruturais, inclusive no processo de atração, de filiação de novos membros para os sindicatos. Agora, um sindicato só consegue dar, de fato, a potência da sua contribuição se conseguir pensar estrategicamente como vocês têm pensado. Então, eu gostaria que fosse uma tendência, espero que seja uma tendência, mas hoje é um grande exemplo. E esse exemplo precisa ser propagado, divulgado, disseminado para inspirar outras iniciativas sindicais. Que bom, obrigada então, professor. E aquele recado especial gostaria que o senhor deixasse aqui para nós, nesse podcast, videocast da Durg Sindical, e nós temos a honra de recebê-lo aqui no Rio Grande do Sul, que venha outras vezes aqui para aprofundar ainda mais esse debate sobre educação pública. Não, eu sou um paulista apaixonado pelo Rio Grande do Sul e eu acho que o recado que eu quero dar, por incrível que pareça, passa por aí. Na verdade não é um recado, é um pedido, que vocês sigam realizando esse trabalho, sigam pensando estrategicamente o país e principalmente sigam compreendendo e tendo a dimensão da compreensão dessa missão, dessa causa, que é estabelecer pontos com outros sindicatos para contar o que está sendo feito aqui. Claro, sem nenhuma arrogância, não é, inclusive, vocês em nada são arrogantes fazendo isso, né? As pessoas de vez em quando você traz um bom exemplo, elas ficam incomodadas, mas o que eu quero dizer é que é fundamental que esse trabalho que vocês estão realizando aqui, de pensamento estratégico, de pensar o país, ele seja disseminado para outras seções sindicais. Então, na verdade, não é um recado, é um agradecimento e um pedido para que vocês sigam nessa linha. Muito obrigada.